E o meu sucessor fica com uma carteira de no mínimo 1 bilhão e 10 milhões de reais de investimentos. Bom, a primeira eleição, né, depois da morte do meu pai, foi muito mais um evento da emoção do que da razão, né? E saí candidato, tive 24 mil e alguns votos, 20 mil em Ribeirão Preto, e fiquei numa suplência lá atrás, mas foi minha primeira experiência eleitoral. Depois, em 92, eu fui candidato a prefeito. Vocês se lembram que tanto eu quanto o Palocci, que fomos para o segundo turno, nós éramos os últimos colocados nas pesquisas. Quem ficava na frente da pesquisa, ora era o Marcelino, ora era o Jabali, ora era o próprio João Gilberto, que disputava aquela eleição. Nós dois fomos para o segundo turno e o Palocci ganhou de mim por uma diferença de 2%. Ele já tinha sido vereador, já tinha sido deputado estadual, era 4 anos mais velho do que eu tinha 28, ele tinha 32, e venceu a eleição. Com aquele legado, né, aquela projeção, eu me elegi deputado estadual, fui o mais votado do PFL, dos 5 deputados que o PFL elegeu, tive 69.319 votos, e o PFL, naquele arranjo partidário com o PSDB, tinha 2 secretarias de Estado a convite do governador Covas. Ele convidou o Cabreira para ir para a agricultura e convidou a mim para ir para a habitação. Covas me convidou no dia 16 de dezembro de 1994. Eu fui até lá ao campus da USP, onde estava o local da transição. O Antônio Garita me recebeu, que posteriormente seria o secretário de governo, me levou até o governador, e o governador me convidou para ser secretário estadual da habitação. Aí eu voltei para Ribeirão Preto, falei com a família, com a minha mãe, e fui me aconselhar com o Ábido Simão, que foi, junto com outras pessoas, um grande conselheiro meu desde que meu pai faleceu. Depois que o Ábido fez uma série de registros, ele me despediu de mim, meio que apontando o dedo assim na minha cara, e falou assim: olha lá, menino, hein? Você está começando onde seu pai terminou. Então aquilo me deu um sentido de responsabilidade, e ao mesmo tempo de proteção daquele legado do meu pai muito grande. E eu já contei aqui para várias pessoas, eu fui secretário entre 95 e 96, muito jovem. Tinha momentos lá na secretaria que eu ficava apavorado, né? Teve dia que eu ia no banheiro meio que quase que chorando, né? Pela temeridade de coisas que tinham muita responsabilidade, né? Mas, do outro lado, quando essas coisas aconteciam, eu ia até o governador e falei: governador, isso aqui está acontecendo isso. Aí ele falou assim: menino, faz o que você tiver que fazer. Então isso foi me dando experiência, maturidade, segurança. Começava ali, né, a minha experiência e o início de uma maturidade política, administrativa, que me permitiu, em não sendo prefeito tão jovenzinho e tão inexperiente naquele momento, de chegar à prefeitura 36 anos depois, mais maduro, né, carregando uma experiência de 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, líder da bancada na Assembleia, líder do governo na Assembleia, líder do maior partido de oposição no Congresso Nacional, 3 vezes secretário de Estado, presidente estadual de partido. E, então eu vivenciei muitas experiências, né, e vivi muitos aprendizados antes de chegar à prefeitura. Por isso que eu acho que isso nos permitiu termos a oportunidade de ter encontrado a cidade tão arrasada como a nossa estava, de entregar hoje uma cidade totalmente revitalizada, organizada, digitalizada, com investimentos em todas as regiões, e o meu sucessor fica com uma carteira de no mínimo 1 bilhão e 10 milhões de reais de investimentos em 7 diferentes fontes.
A primeira, 200 milhões de fonte 1, recursos do Tesouro, extraído aqui os restos a pagar, ou seja, aqui vai ser dinheiro em caixa, mais 500 milhões dos 82 milhões de dólares do Banco Latino-Americano, mais 40 milhões do PAC 3 para educação, infraestrutura, saneamento, que são as linhas do PAC aprovado, mais 60 milhões de resíduo de um FINISA da Caixa Econômica Federal, mais 70 de um resíduo do Banco do Brasil, financiamento que a gente contratou. Esse primeiro aqui eram 110, sobram 60, aqui era 122.500, sobram 70, mais 60 milhões de um financiamento e modernização da máquina pública aprovado no BNDES, o próximo governo escolherá fazê-lo ou não, e mais os 80 milhões em caixa para a construção do centro administrativo. Tanto é que você viu que na sentença do Tribunal de Justiça, o próprio desembargador, ao dar a sentença retirando a liminar da juíza que impedia, dizia que a prefeitura apresentou todas as informações legais da capacidade de financiamento para a construção do centro administrativo. Então, se você somar isso aqui, dá 1 bilhão e 10 milhões de reais. Então, é uma outra cidade. Isso é bom porque a gente entrega conforme a gente se comprometeu no primeiro dia de governo, ou seja, a nossa missão não vai ser melhor do que ninguém. Nós temos que deixar para o nosso sucessor uma cidade melhor do que aquela que a gente recebeu. Então, isso a gente vai conseguir fazer daqui a 39 dias, quando a gente tiver a transmissão de cargo para o sucessor. Bom, Murilo, você teve duas etapas. O primeiro mandato foi o mandato do choque de gestão e colocar a cidade em ordem. No primeiro dia, aliás, na primeira semana, eu tinha 2 folhas de pagamento e meia para pagar. As atrasadas, o 13º, os encargos da folha, mais janeiro e os seus encargos, 250 milhões. 334 milhões de dívida de curto prazo, faturas emitidas contra a prefeitura, mais de 500 CNPJs, nos anos de 2016 e 2015. Só o lixo, 13 parcelas, devia mais de 70 milhões. E com Santa Casa, Beneficência Portuguesa, construtoras, prestadores de serviço, aí nós tivemos que fazer pedir desconto para quem queria receber à vista, parcelar aquelas que a gente não ia conseguir pagar no ano fiscal, e eu tive que mandar as leis para a Câmara, inclusive no caso do lixo, a gente parcelou em 33 parcelas. Então, em janeiro de 2020, eu paguei a última parcela. Então, em janeiro de 2020, eu não tinha mais dívidas de curto prazo. Tinha mais 278 milhões do acordo dos 28,35, que eu tinha que pagar em 18 meses, 278 milhões, não tinha jeito. Fui ao doutor Reginaldo, juiz, apresentei os nossos argumentos, coloquei o assunto junto à Câmara, e a Câmara aprovou em 44 parcelas. Por que 44? Porque era em abril, e podia ser até em 60, mas a Câmara queria que eu pagasse tudo no meu próprio mandato. Então, eu paguei 44 parcelas. Então, no dia 20 de dezembro de 2020, eu paguei a última parcela dos 28,35. E amortizei no primeiro ano, no primeiro mandato, 111 milhões da dívida fundada. Tanto é que eu contraí novos investimentos, a dívida subiu, mas se você colocar em relação à receita corrente líquida, quando eu assumi a prefeitura, a dívida de longo prazo era 35% da receita corrente líquida. Hoje ela é 24% da receita corrente líquida. Por quê? Porque a gente aumentou a nossa arrecadação sem ter mexido numa única alíquota de imposto. Não mexemos na planta genérica, não aumentamos a alíquota de IPTU, de TBI, de ISS, nada, não aumentamos, só no campo da despesa. E o orçamento saiu de 2.880 para 5.158, um aumento de 79% que o meu sucessor vai ter para gerir a partir do ano que vem. Fizemos a reforma da Previdência, baixamos o déficit do IPM de 18 para 8 bilhões, ou seja, tudo que tem que ter nos próximos 30 anos para pagar as pensões e as aposentadorias de quem for se aposentar, e
e botamos a cidade em ordem. No segundo mandato, a gente foi executar os projetos que a gente tinha organizado. A entrega das escolas, o AME, o programa de mobilidade, as UPAs, enfim, entregar tudo que a gente tinha que fazer. É um dos maiores legados. Vou te dizer por quê. Eu assisti quase todos os debates da eleição na capital de São Paulo. Aqueles mais malucos, né, e do segundo turno. No primeiro turno, eu me lembro bem, o Ricardo Nunes foi arguído pelo Guilherme Boulos com a seguinte pergunta: prefeito, você prometeu que ia fazer 40 quilômetros de corredores de ônibus na cidade de São Paulo e você só fez 4 quilômetros. Eu não prometi que ia fazer 56 e entreguei 56 quilômetros de corredores de ônibus. Então, eu acho que isso é um fato relevante. Zerar a fila da creche, né? Mandei até um WhatsApp, porque eu mando que zerou a fila da creche, informação não só minha, mas do próprio Ministério Público, reconhecendo que zerou. O Caiado mandou assim: deve ser a única cidade do Brasil, né? Porque a questão do 0 a 3 é o maior desafio que existe em praticamente todos os... Então, é um fato para nós assim, que dá maior relevância. O governador e o secretário da Saúde, Eleusio Spaiva, eu fui agora em Campinas, na terça-feira, num painel para prefeitos eleitos e reeleitos. Estava lá a secretária da Saúde de Marília, que foi escolhida pelo prefeito eleito agora, o Camarinho. Ela falou assim: prefeito, você me dá um minutinho? Eu falei: pois não, eu sou a Paloma, estou assessorando o prefeito de Marília, e nós estivemos com o secretário da Saúde, e o secretário da Saúde, Eleusio, disse que se vocês quiserem fazer um AME em Marília, vá em Ribeirão Preto conhecer o que foi feito pela prefeitura lá. Então nós viramos uma série de referências em relação a temas da gestão pública, na educação, na saúde, na mobilidade, na própria digitalização de todo o nosso processo burocrático. Eu tenho um BI aqui no celular, né? Aqui, Prefeitura Sem Papel. Eu aperto aqui o link. Nesses 5 anos que nós digitalizamos a prefeitura, começando a administração direta, agora para a administração indireta, nós deixamos de usar papel em 670 mil processos, dos quais esses teriam 4.900.000 anexos. De páginas, são 20.890.000 páginas de A4 que deixaram de ser consumidos. Ou seja, 98 toneladas de papel economizados, 8.000 toners que deixaram de ir para a natureza, 209 milhões de litros de água que seriam necessários para produzir as 2.000 árvores para produzir a celulose. E mais do que a economia de 20 milhões e 100 mil reais que isso aqui significaria de insumos, nós poupamos 223 mil horas de servidores públicos, desde o protocolo até o prefeito no final para assinar no feijão, né, assinar no papel, no processo, 223 mil horas que foram direcionadas para os servidores para tarefas mais nobres do que a própria burocracia. E nesses 5 anos, 4 milhões de assinaturas foram feitas de maneira digital e não no arroz com feijão. Então, são vários tijolinhos que foram sendo colocados na nossa cidade que permitiu Ribeirão Preto hoje estar no patamar que ela se encontra. Se eu tivesse, em 2017, quando assumi, saindo do patamar que eu deixo para o meu sucessor, você imagina a cidade que a gente ia ter lá na frente. E aí eu volto naquilo que eu falava desde o primeiro dia. A primeira coisa, deixar uma cidade melhor do que aquela que a gente recebeu para quem vier depois. E a outra coisa, nós não vamos aproveitar o máximo potencial da nossa cidade de Ribeirão Preto, seja em 1 ou 2 mandatos. Na forma como ela se encontrava, ela precisaria de 4 a 5 mandatos. Então, o terceiro está vindo aí, depois o sucessor dos sucessores. Aí sim, se ninguém estragar e não retroceder, Ribeirão Preto vai ser, enfim,
modelo de cidade, só para o país, mas um modelo de cidade para qualquer cidade do mundo, qualquer metrópole mundial. Foi. Né? O momento mais tenso, sem dúvida, foi março de 2020 até o final de 21. Porque 21 foi pior que 20. Né? Mesmo que nós tenhamos iniciado em janeiro de 21, dia 19 de janeiro, a primeira enfermeira que foi vacinada aqui no campus da USP, foi o ano que a gente teve mais dureza, né, da doença, enquanto a população... Eu fui ser vacinado em julho de 2021. A vacinação começou em janeiro, por causa da minha faixa etária e tal, e aquela escala que eles montaram. Então, a gente aprendeu muito na pandemia. Primeiro, respeitar a ciência. Né? A ciência se dá por fatos reais, né? Por evidências científicas. Então, a gente aplicou isso. O Dr. Sandro coordenou aquele grupo, que era o grupo da Covid. A gente procurou comunicar da melhor maneira possível. As pessoas sofreram muito, porque tinha gente que não podia trabalhar, não podia abrir a sua loja, não podia abrir o seu estabelecimento. Houve um momento de muita ira, alguns com toda reconhecidos descontrolaram, mas a gente não podia se descontrolar, porque a gente não tinha para quem olhar e me ajuda aqui, não tinha. Ou a gente fazia, ou a gente só sobrava. E a experiência da pandemia foi um aprendizado, né, para todos nós e ao mesmo tempo para toda a equipe, né? Eu vou colocar bem isso agora, tem um capítulo especial na questão da pandemia, com cada detalhe, com cada circunstância que a gente viveu naqueles 2 anos. E até no discurso de posse, que eu fiz em janeiro de 21, nós estávamos na Câmara Municipal, todo mundo de máscara, ninguém assistindo à cerimônia, só estavam ali os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito e quem operava as câmeras. E aí eu começo o meu discurso falando, nós não vivemos tempos normais, porque não é normal uma cerimônia dessa, todo mundo de máscara, o plenário vazio, sem a população para participar, como seria o correto. Então, foram momentos assim muito, muito difíceis. E, enfim, já passou, mas a gente não esquece mais, né? O brasileiro odeia os políticos e adora o Estado. Né? Por quê? Porque a gente vive num país onde todo mundo quer tirar uma casquinha do orçamento público. E isso não é só dos políticos, isso é dos empresários, isso é de uma série de categorias que quer ir lá se aproveitar. Eu falo sempre, já falava isso no Palácio Branco, que eu aprendi com o Geraldo Alckmin. O Geraldo falava assim, todos os dias eu estou aqui sentado e 99% das pessoas que entram por aquela porta querem arrancar alguma coisa do Estado. Arrancar alguma coisa do que é de todo mundo. E com o advento da polarização, né, dessa extremação esquerda e direita, isso se recrudesceu. O que nós precisamos é caminhar para o centro, né, onde de fato estão as virtudes humanas. Se você for lá na Grécia, no oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, você já ouviu dizer que tem uma frase lá que chama conheça-te a ti mesmo. Mas tem outras 2 frases lá que pouca gente sabe que existe. A segunda frase é busque o equilíbrio. E a terceira, qual que é? Juramentos são perigosos. Juramentos são perigosos. E o que ele quer dizer com essa história de juramentos são perigosos? É a confiança cega, é a irracionalidade no uso dos pensamentos, é o conhecimento sem a sabedoria,
é o que está acontecendo hoje com a sociedade e os políticos são parte. Os políticos não são extraterrestres. Eles são o que está acontecendo com parte da nossa sociedade. Então, o que aconteceu agora, até porque tentativa de golpe ou armação para matar o eleito, o vice-presidente ou o presidente do Supremo, isso é inadmissível. Então, esses que estão indiciados vão ter lá o seu julgamento, como é que chama, Bruna? A ampla defesa, etc, etc, mas tem que ser o mais duro possível com as provas e as evidências que eventualmente vierem a surgir, né? Porque a impunidade é a maior geradora de injustiças. E o Brasil é um dos países mais injustos do mundo, onde você tem uma categoria que se aproveita do Estado e um lumpen, uma pobreza que não consegue chegar lá, não consegue ter deputado, não consegue ter seus defensores, esses ficam relegados ao segundo plano. E aí, né, que entra o amadurecimento de toda a sociedade, não é só da classe política. Bom, o centro administrativo está na página 18 do meu programa de governo. Desde 2018, quando a gente fez, no segundo ano do meu primeiro mandato, a gente fez o concurso público, depois fizemos um projeto executivo, depois fizemos a venda dos terrenos, aprovamos 2 leis na Câmara Municipal, tivemos uma moção de apoio da Associação Comercial, quando na época era o Dorival, tinha do 5, todo mundo apoiava. Aí entrou o ano eleitoral, entrou uma briga política, aí entram os sofistas e os demagogos. Os sofistas quer dizer aquele que sabe. Sabe o quê? Sabe alguma coisa e usa o argumento conforme a sua conveniência, sem sabedoria. E os demagogos, que são aqueles que se aproveitam da inocência, da ignorância humana, para aproveitar, para tirar a vantagem eleitoral disso. Aí entrou essa briga em cima do centro administrativo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. O prefeito eleito pediu para eu não dar ordem de serviço, ele quer pensar e tal. Eu vou avaliar se eu vou dar ordem de serviço ou não. Mas uma coisa é certa, né? Não fazer o centro administrativo é fortalecer uma loucura temporária que crucificou Jesus Cristo, que matou Sócrates envenenado. A maioria, ela às vezes é formada numa opinião sem muita razão, sem muito bom senso. E é mais fácil você seguir a manada do que você parar para pensar e gastar um pouco de fosfato e ter senso de responsabilidade. E não cabe uma conversa com o novo prefeito em que todas esse processo... Estou à disposição para conversar com ele. Vou esperar ele voltar da Disney e aí a gente fala. Eu não devo ficar no PSDB. Eu sou um dos que foi contra essa decisão de ter a candidatura do Datena. Eu defendia o apoio no primeiro turno ao Ricardo Nunes, com uma coerência de pensamento. Qual dela? O Bruno Covas, vice que assumiu depois da ida do Dória para o governo do Estado, virou prefeito. Quando o Bruno Covas foi candidato à reeleição, ele convidou o Ricardo Nunes, do MDB, para ser o seu vice. Formou o governo. Bruno Covas morreu no dia 16 de maio de 21, os primeiros 5 meses do seu segundo mandato. Ricardo Nunes assumiu. A maior parcela dos gestores que administravam a cidade foram mantidos pelo Ricardo Nunes, muitos deles do PSDB. Tínhamos 8 vereadores do PSDB. E aí inventaram essa candidatura do Datena, que começou com 12
a 14% de intenção de voto num determinado momento e terminou com 1,8%. Uma campanha desastrosa, né? E eu que defendi isso aqui, houve uma reunião na Executiva Nacional do Partido, onde estava o Marconi Perillo, Aécio Neves, Eduardo Leite participou por videoconferência, Paula Beato, secretário-geral do partido, Paulo Serra, presidente estadual do PSDB, e Duarte Nogueira, presidente da Federação PSDB e Cidadania. Eu fui o primeiro a falar, e falei exatamente isso aqui, usei o seguinte termo: o fio condutor para essa tomada de decisão é tudo isso aqui que aconteceu, por isso nós temos que apoiar o Ricardo Nunes. E decidiram apoiar o Datena. Aí, tudo bem, fui lá, partido é parte, como dizia o Machado de Assis, se não fosse partido, chamava Unido, né? Por isso que é partido. Deu o segundo turno, ficou Boulos e Nunes. Na primeira semana do segundo turno, você vê o Datena dando uma declaração de apoio ao Guilherme Boulos. Acho que estava num restaurante, em algum lugar. Em seguida, José Aníbal dá apoio ao Guilherme Boulos contra a decisão tomada pela direção nacional do partido, pela Federação Nacional, de apoiar o Ricardo Nunes. Então, isso aqui demonstra o total desacerto, desarmonia entre as lideranças do partido. E, na minha opinião, isso aqui parece ser irreversível. Por isso que eu me sinto bem à vontade, até porque eu não estou saindo do PSDB. É o PSDB que está saindo de mim. O PSDB que eu militei durante 25 anos, desde 19 de março de 1999, quando o Alckmin veio aqui assinar a minha ficha a pedido do Covas, não é mais esse PSDB aqui. Então eu acho que a partir do ano que vem eu vou procurar uma outra orientação partidária dentro de uma linha de centro, que eu acho que é o que eu me identifico mais, né? E seguir adiante aí os novos projetos. E já tem existem convites aí, União Brasil? Existe convite de 6 partidos. O Kassab me convidou para ir para o PSD, o Marcos Pereira me convidou para ir para o Republicanos, o Ciro Nogueira me convidou para ir para o PP, o Valdemar Costa Neto me convidou para ir para o PL, o Caiado, Milton Leite, Antônio Rueda me convidaram para ir para o União Brasil e o Baleia, o deputado Baleia Rossi, me convidou para ir para o MDB. Eu pretendo escolher um desses 6 aqui para a minha militância a partir de 25. Tem algum que bate mais próximo? Eu vou fazer a seguinte análise, Bel. Eu gostaria muito de disputar uma eleição majoritária no estado de São Paulo. Eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal, já fui prefeito da minha cidade, eleito, reeleito. Fui secretário de Estado, enfim, tive todas essas oportunidades. Eu acredito que hoje eu reúno as condições para tentar, na prática, aplicar o que eu acabei de dizer para vocês, né? Trazer mais coerência, trazer mais sanidade, trazer mais bom senso e organizar mais a política que eu fiz na minha cidade, para o meu estado e para o meu país. Então, pretendo disputar um cargo majoritário. Em qual desses partidos aqui eu teria a chance de fazê-lo? Se eu for para o PSD, que inclusive terça-feira o Carlos Sampaio, liguei para ele, porque eu estava em Campinas, ele falou, estou aqui na sua terra, né, por elegância, e ele foi para o PSD, né, saiu do PSDB e foi para o PSD. Ele falou, estou aqui em Roma, mas eu quero que você pense muito essa história de disputa majoritária, porque você tem que ser candidato a deputado federal novamente, você tem o convite para vir para o PSD. Eu falei, mas o Carlão, o PSD tem uma disputa local, tem o Kassab. Eu falei, não, eu já falei com o Kassab. O Kassab falou que você pode vir para o PSD. Só que o Kassab é candidato a ser vice-governador do Tarcísio.
Se o PSD colocar na chapa do Tarcísio o vice, você não tem espaço para eu aspirar pelo PSD uma candidatura majoritária. Pelo Republicanos, a mesma coisa. O governador é do Republicanos. Pelo PP, eu não tenho, na minha opinião, segurança de que a direção atual do PP possa me dar as garantias que eu, aspirando a ser o candidato majoritário, que eles sequer deixem eu anunciar que eu possa ser. Não, isso já não vai ser. Se eu for para o PL, eu fico muito vinculado a uma coisa que eu acho que está extremada, né, que é o bolsonarismo, essa coisa toda. O MDB pode ser que faça parte dessa chapa majoritária. E se eu for para o MDB, tem outros na fila do MDB muito mais na minha frente. Então eu vejo com mais possibilidade União Brasil. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia saiu do União Brasil, a direção estadual está com o deputado Alexandre Leite, que é filho do vereador Milton Leite, que é o presidente da capital, que não são pessoas que aspiram disputas majoritárias. Você tem aqui no partido que aspira o Kim Kataguiri, que tentou se viabilizar candidato a prefeito, e você tem o Pablo Marçal, que poderá vir a ser filiado no União Brasil, inclusive na pesquisa de ontem está em segundo lugar, o Tarcísio 40, ele com 20, né? E aí vem o Márcio França com 12. Então eu acho que o que está me levando aqui é enxergar dentro desses 6 partidos, que são partidos mais ao centro, aonde eu tenho chance de me viabilizar. Fui conversar com o Caiado, conversei com outras lideranças do partido e estou aguardando ver se... Eu não quero ter o passaporte carimbado. Eu quero pelo menos poder dizer que eu sou candidato majoritário e o partido vai dizer, não, ele é o candidato majoritário. Se ele vai se viabilizar, nós vamos ver isso lá em 2026. Era uma dívida 70% dívida meio, atraso de pagamento, acordo trabalhista, precatório, ou seja, coisas que não geram e não geraram nada na ponta para a população. Hoje, ela é uma dívida 70% de investimentos. Uma dívida que entrega resultados para o contribuinte de Ribeirão Preto. Ela era, em 2017, quando eu assumi, 35% da receita corrente líquida. Hoje ela é 24% da receita corrente líquida. Então, a dívida hoje é menor em relação ao tamanho da capacidade orçamentária do município. Eu peguei Ribeirão Preto com uma despesa de pessoal de 56,86%. Tive que mandar uma proposta para o Tribunal de Contas do Estado para me dar uma modulação, que depois virou repercussão geral para o Estado, que eu tinha 5 anos para poder trazer para baixo de 54%. Demos aumento, reposição salarial, nenhum corte de nada, nenhuma perda de direitos. Hoje, a despesa com o pessoal da cidade de Ribeirão Preto é 43%. Então, você vem aqui no Gov Fácil, que é uma plataforma que eu assino, vou pegar o prévio fiscal aqui, Capag A+. Capacidade de pagamento, transparência na prestação contábil. Dos 645 municípios do estado, só 8 deles têm Capag A+. O único das maiores, né, é Ribeirão Preto. Aí, despesa com pessoal que eu falei para vocês. Índice de aplicação. 43,3%. Então, são esses dados, os dados oficiais, que eu utilizo para gerir a cidade. Todos os dias, o Covas pedia para o Nakano o que entrou e o que saiu no estado. E eu faço isso com os meus, tanto com o Manuel como com o Afonso. E aí, no dia 21 de novembro, que foi ontem, eu pego todas as contas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e hoje eu tenho 414 milhões de reais em caixa. E os 25% da educação com as contas da educação.
R$45.541.000. E comparo com os anos anteriores. Então, eu faço isso todos os dias. Então, considerando o que eu paguei, fornecedores diversos, R$761.000, 975,33 centavos neste dia de ontem. Tiro dos 414, tem 414 que sobrou R$121.000. E ainda vejo a parcela de ICMS que tem para entrar, que a cada semana entra. A próxima, a última do mês, a 26, será de R$23.720.491,40. E vejo aqui o que entrou de PVA, que agora já é muito pouquinho, o que entrou de IPTU, que também é muito pouquinho, e somo no saldo. Então, no dia de ontem, 21 de novembro de 2024, a Prefeitura tem R$437.848.914,17 em caixa. E na educação eu tenho R$45.541.003,05 em caixa. Aí eu volto para trás. Então, em 23, hoje eu tenho 437. Em 23 eu tinha 375. Em 19 eu tinha 27 milhões. Em 20 eu tinha 44 milhões. Então, isso aqui é o legado. Esse é o legado. Boa aplicação dos recursos públicos e recursos novos para investir sem aumento de impostos.